Bem-vindos a todos a mais um dos nossos podcasts. Hoje com o Pedro Álvares Ribeiro. Pedro Álvares Ribeiro, um homem dos sete ofícios, não é? Com uma carreira longa profissional, mas também, e o que nos interessa e o que nos traz aqui, muito ligada ao mundo das artes. Pedro, se calhar vou deixar que fale um bocadinho sobre si e nos explique um bocadinho como é que chegou até aqui. Portanto, eu vou-me focar nas artes, que é o que nos traz cá hoje em especial. Eu diria que as artes foram sempre uma grade muito importante para mim. As próprias leituras, portanto, nomeadamente o Giorgio Vasari, a História dos Artistas, é um livro que eu leio praticamente todos os anos. Inspiram-me sem dúvida alguma. E depois os clássicos como Kenneth Clark, portanto, e outras obras marcantes da história da arte. Obviamente os museus, portanto, são referências importantes. Sempre que vou às principais cidades do mundo, visito os espaços mais importantes. Por exemplo, em Paris visito sempre o Louvre, o Atelier Brancusi, o Louvre e o Museu Cluny. Em Londres, a Tate Modern, o British Museum. Sim. Tenta-se sempre manter sempre. E, obviamente, com as tendências. Exatamente. E, obviamente, as galerias mais importantes. Mas esses espaços clássicos são grandes fontes de inspiração. Mas eu diria que as minhas grandes fontes de inspiração são os artistas. Comecei a colecionar já há muito tempo e, portanto, os artistas são a minha grande fonte de inspiração e é com eles que eu aprendo mais. Pedro, e quando é que foi aquele primeiro momento em que sentiu que realmente gostava de arte? Ou que sentiu que isto era uma coisa que queria ter mais perto de si, que queria colecionar, que queria... que gostava realmente? Portanto, eu diria que foi provavelmente, embora a arte fizesse sempre parte da minha vida, a arte e a literatura. Aliás, há no passado, do lado materno, uma experiência já de colecionadores e que de alguma forma me inspiraram, do meu avô materno, e do meu lado paterno, mais literatura e poesia. Mas eu diria que, quando se vive em Londres e se tem a possibilidade de ir quase todos os dias ao British Museum, à Tate Modern e ao Victor Albert Museum, é muito mais fácil essa valorização da arte, porque realmente são espaços extraordinários. E depois comecei a comprar arte. Portanto, e a partir daí foi realmente um processo que nunca mais para, e isso também é fascinante. E como é que descreveria a sua coleção? Ou seja, começou a comprar arte, havia uma ideia por trás, começou por comprar só o que gostava de ver, artistas em especial. Como é que foi fazendo a sua coleção? Portanto, eu lembro-me ainda hoje as primeiras duas obras de arte que eu comprei. Foi o Cabrita Reis e um Croft. Aliás, nesses dias eu parecia era altamente uma criança entusiasmada com aquilo que tinha acabado de adquirir. Não por ter adquirido, mas porque realmente eram obras que me marcavam muitíssimo. E com quem eu no princípio vivia. Eu tinha o privilégio de comprar as obras de arte e elas ficavam comigo e podia vê-las todos os dias, apreciá-las todos os dias. E portanto, mas nessa altura não havia necessariamente uma ideia de coleção. Depois foi algo que surgiu com a naturalidade, porque a partir do momento que nós começamos a ter realmente muitas outras obras, começamos a perceber que afinal ali há qualquer coisa muito mais do que cada uma das partes. E então a partir daí eu decidi logo, na fase inicial, que queria-se fazer uma coleção de artistas. E essa é talvez a marca mais importante da coleção, porque estamos a falar hoje mais de 600 obras, mas só temos 40 artistas, metade portugueses, metade internacionais, mas é possível, em relação a uma grande parte dos artistas da coleção, percorrer praticamente toda a sua vida criativa. E esse é um aspecto que diferencia a coleção de outras coleções. Muito bem. E lembra-se, já falou um bocadinho das duas primeiras obras que adquiri, mas quer explicar um bocadinho mais que obras eram e o que é que chamou a sua atenção em relação a ambas as obras? Portanto, eu tive o privilégio de poder assistir às primeiras exposições, literalmente às primeiras exposições, do Croft, do Cabrita Reis, do Sanches, da Ana León, do Rui Sanches, e desde logo essas obras de arte, eu diria, de todos esses artistas, me marcaram imenso. E, portanto, eram obras que de alguma forma, o que é uma obra de arte? Uma obra de arte é um bocadinho do mundo, não é?
É verdade que nós, quando olhamos para uma obra de arte, colocamos questões e, portanto, não temos muitas vezes resposta, mas colocamos questões, sendo um bocadinho do mundo também, o mundo também não é uma realidade que nós possamos não entender. É preto e branco, não é? Exatamente, de uma forma clara, e isso também torna mais interessante as obras de arte, sobretudo contemporâneas do nosso tempo. Mas não há dúvida nenhuma que elas também refletiam aquele período, eu diria que de alguma forma a liberdade em Portugal, depois do 25 de Abril, a abertura que o país teve e que era visível na dinâmica, portanto, eu diria mesmo na vitalidade que esses artistas tinham. Portanto, eu diria que eram obras de arte que tinham já essa vitalidade. E depois o que é interessante é como é que nós podemos avaliar essas obras de arte ao longo do tempo. E quando nós regressamos a essas obras de arte, hoje, 40 anos depois, elas têm a mesma vitalidade que tinham na altura. Portanto, são mesmo obras de arte únicas. Por acaso, é uma questão interessante. Quando olha para uma obra de arte que adquiriu há 20 anos, consegue ver o mesmo que viu da primeira vez ou já interpreta de outra forma? Estamos a falar de arte contemporânea, portanto, às vezes temos uma opinião ou uma ideia diferente do que é que a peça simboliza ou o que é que significa para nós. Para si, como é que, quando vê uma peça ao longo dos anos, interpreta de outra forma ou é sempre para si, como da primeira vez que viu? Há uma evolução. Ela é diferente. Primeiro nós evoluímos, felizmente, nós aprendemos, nós vamos conhecendo melhor a realidade, mas uma obra de arte, se é mesmo muito boa, ela tem a mesma vitalidade de 40 anos depois. E a realidade é que quando eu depositei a coleção em Serralves, e eu retirei da coleção várias obras. Porquê? Porque já não tinham a vitalidade que tinham no início. E, portanto, claro que isto é um critério muito subjetivo, não é? Mas é inequívoco. Aliás, há alguns artistas que, em determinado período da história, nos entusiasmaram, nos motivaram, e depois, com o tempo, deixaram de nos motivar, de nos inspirar. E, portanto, não há dúvida nenhuma que isso é uma das realidades que permite diferenciar. É sempre um tema subjetivo, mas que, no meu caso, eu não tenho, é algo que eu faço com muita naturalidade, e é muito importante este critério de que, de facto, aquelas que não mantêm essa vitalidade, não faz sentido mantê-las, portanto. E no outro sentido, eu sei que não se escolhem filhos, mas se o Pedro tivesse que identificar uma obra que acha que é icónica, ou mesmo muito singular na sua coleção, uma só, qual é que escolheria? Era incapaz de fazer isso, porque eu tenho, de facto, 3 filhas, gosto de dizer, de alguma forma, que esta coleção é um filho, mas todos os filhos são iguais, no fundo, todos têm o mesmo carinho, e em relação às obras de arte, no fundo, é uma coleção de artistas, e, portanto, há aqui um conjunto de artistas, um Ana Jota, um Cabrita, um Croft, um Rui Chaves, um Rui Sanches, um Pedro Lapês, e artistas internacionais, como Miroslav Palka, o Pepe Spalio, o Franz West, que, de facto, são artistas para mim extremamente importantes e que eu tenho o privilégio de relação, a grande parte deles, poder percorrer o seu percurso criativo desde há muitos anos até aos dias mais recentes. E isso é muito especial. Até porque hoje há uma relação, atenção, quando eu comecei, a maior parte desses artistas não eram conhecidos. Claro. Não é? Eu tive o privilégio de acompanhar um pouco o seu percurso criativo. E hoje, grande parte deles são alguns dos principais artistas. Falando um bocadinho desses artistas internacionais, o Pedro hoje em dia, se calhar, é um dos colecionadores mais importantes de arte contemporânea polaca na Europa, de certa forma. E, acima de tudo, em Portugal, certamente que o é. Como é que começou esta relação com um país que, se calhar, não era tão conhecido a nível artístico? Tive o privilégio que fui ver para a Polónia. Ajuda, claro. Foi um privilégio, porque é um país fascinante. Depois da queda do comunismo, um país que se abriu ao mundo. É um povo extraordinário, é um povo que sofreu imenso, teve mais de 200 anos sob a ocupação de 3 potências. A última foi a União Soviética, durante 50 anos. E, de repente, há uma abertura à liberdade e o país, de facto, desenvolve-se de uma forma extraordinária e, obviamente, a arte tinha que refletir toda essa dinâmica. E tive o privilégio de estar a viver na Polónia. Já colecionava, antes de ir para a Polónia, o Miroslav Palka, mas passei a colecionar o Wilhelm Sassner, o Pavel Landhammer, a Monika Sosnowska, a Katarzyna Josefowicz e outros artistas. Mas digamos que este é o núcleo duro.
E foi um privilégio porque também nessa altura não havíamos colecionadores, no comunismo não havia colecionadores, portanto eu fui um dos primeiros colecionadores e foi extraordinário. Depois tive o privilégio, isto também é importante, que as galerias têm aqui um papel muito importante. E trabalhei desde o início com a principal galeria polaca, cujo diretor é uma pessoa com imensos conhecimentos, com quem eu aprendi também muito. Portanto, foi uma experiência fascinante. Aliás, não é surpreendente, nós hoje vamos ao MoMA em Nova Iorque e vemos, talvez, mais de 10 artistas polacos. Aqui há 20 anos atrás, não era essa a realidade. E o Pedro também falou há pouco que a sua coleção é uma coleção de artistas, no fundo. Portanto, para si, imagino eu, é importante conhecer o artista que produz a obra, para ter um bocado a ideia de como é que o artista trabalha, a sua filosofia, a sua ideia, e a partir daí identificar aqueles que realmente quer colecionar, no fundo, não é? De facto, no início não era assim. Eu não conhecia grande parte dos artistas, mas uma pessoa, eu aliás utilizo o Peter Meeker, que é o nome de família, permitiu a utilização desse nome, que durante 20 anos ninguém sabia que era o Peter Meeker. Havia até umas histórias que tinham um pouco a ver com a realidade, quem era essa personalidade. Mas foi ótimo que durante 20 anos eu mantive-me relativamente anónimo, o que é muito interessante para um colecionador, porque segue o seu caminho sem, digamos, de acordo com o que são os seus critérios, e isso foi muito importante. Mas com o tempo, obviamente, que naturalmente acabei por conhecer os artistas e, de facto, hoje, é verdade, sou amigo praticamente dos artistas que coleciono. Mas no princípio não era assim. Claro. Eu não fazia questão nenhuma de conhecer os artistas. Mas o percurso, as exposições que eu acompanhava, as obras de arte que acabei por adquirir desses artistas, levou a que hoje sou amigo deles e, mais uma vez, os artistas são pessoas únicas que veem o mundo e a vida de uma forma muito especial, com quem eu aprendo sempre imensíssimo. Hoje digo que é um privilégio ser amigo desses artistas. Falando mais desta parte mais artística, em 2007 passa a Chairman da Fundação Cupertino Miranda, em Famalicão. Como é que se dá este passo? Como é que chega a esta função? Portanto, eu sempre tive uma ligação às artes e, portanto, e por isso, digamos que foi um pouco, digamos, surpreendente, mas depois das coisas acontecerem nós percebemos que muitas vezes o que é surpreendente, de facto, talvez não seja tanto, não é? E, portanto, faço a minha ligação às artes, portanto, digamos que não foi assim tão surpreendente como isso. E tem sido uma experiência, de facto, muito motivadora, até porque hoje, na altura, já tinha a maior coleção de arte jornalista em Portugal, a Fundação Cupertino Miranda, e desde que eu iniciei até agora, já passamos a coleção de 2.000 obras para 3.000 obras. Sobretudo temos os núcleos históricos essenciais, que foram muito enriquecidos, do Mário Cesarini, por exemplo, adquirimos um núcleo de mais de 400 obras do Júlio, do Fernando Lemos, encomendamos aquela que é talvez uma das suas, são mesmo a sua obra-prima, que são as suas fotografias dos grandes escritores portugueses e brasileiros, na altura que ele era um artista novo, e que é um conjunto de 160 obras que nós adquirimos. Ele veio cá produzi-las e foram 3 meses deliciosos a conversar com ele sobre essas fotografias e sobre a sua relação com, portanto, o Jorge Sena, com a Sofia Bell Breiner, com muitos dos grandes nomes da literatura portuguesa. Foi uma experiência fascinante. Depois, um pouco mais tarde, ou há menos tempo, em 2018, assume a presidência da Casa de São Roque. Uma casa já com um historial muito rico, numa zona, se calhar numa zona tão nobre da cidade do Porto, ou menos conhecida da cidade do Porto. Mas pode-nos contar um bocadinho sobre a história da casa até esse momento, até 2018? Sem dúvida. Portanto, primeiro, a casa estava em ruína praticamente. Sempre teve um jardim único, portanto, que tem mais de 200 camelas, 70 das quais são centenárias, portanto é um ativo extraordinário. Camelas únicas, históricas. Falo apenas de uma delas, por uma Taça de Beleza, que é a única aqui na Casa São Roque, mas a casa estava em muito mau estado. Ela, portanto, teve bem até os anos 70, a Câmara adquiriu à família, portanto, à família Ramos Pinto,
Teve cá serviços municipais instalados, mas depois, quando saiu, houve uma deterioração muito grande e chegou a um estado em que chovia em 7 sítios da casa. E, portanto, de facto, foi um milagre não ter desaparecido. Não é? Porque é uma casa verdadeiramente histórica, não só do ponto de vista da arquitetura, que foi o Bastos da Silva, digamos, que desenvolveu e que lhe deu a dimensão que ela tem hoje, e também pela importância que tem as artes decorativas que fazem parte de toda a realidade da casa. O Pedro falou um bocadinho sobre o jardim, sobre as camélias. E, quer dizer, é óbvio que é um jardim único, mas que tipo de trabalho é que realmente é que vocês têm aqui com as camélias para garantir que elas estão sempre no seu melhor? Bem, em primeiro lugar, é a Câmara que faz isso e a Câmara faz isso de uma forma excelente. Aliás, sempre fez. Hoje ainda melhor do que no passado. Aquilo que não correu bem foi o edifício da Casa São Roque. A Câmara tem uma equipa de jardineiros especializada e, de facto, tratam muitíssimo das camélias. Aliás, todos os anos temos uma exposição, que é a exposição das camélias, que no ano passado já se realizou cá e que é também uma experiência única. E, portanto, as camélias requerem um cuidado especial. Lembro que são realidades que vieram da Ásia, da China, do Vietnã, mas nós temos já umas centenas de camélias portuguesas, nomeadamente que eu referi a Taça Beleza e portanto, outras. E realmente são uma realidade muito marcante e a marca principal do jardim romântico do Porto são as camélias. Aliás, o espaço que nós estamos a falar é o trabalho de um arquiteto, Márcio Silva, e dos jardineiros Jacinto Matos, que fez mais de 200 jardins. E este jardim que nós vemos aqui por trás é um dos poucos que se mantém como era há 100 anos. Ou seja, com as camélias centenárias, com o pavilhão mirante que foi recuperado, com o caramanchão, e portanto é um privilégio ter um dos poucos jardins românticos que se mantém como era há 100 anos. Muito bem. Portanto, assumo o desafio de reimaginar um pouco este espaço, portanto, trazê-lo, restaurá-lo, mas também de criá-lo como uma referência cultural, penso eu. Quais foram os principais objetivos deste projeto? Portanto, qual era a sua ideia quando pegou nisto? O que é que queria fazer da Casa de São Roque? Primeiro estamos no Porto. Não é? Isso é muito importante. Uma cidade com história, uma cidade com características muito próprias, e é uma das cidades genuínas que temos na Europa. Já não há muitas, não é? E por outro lado, estamos numa zona que é uma zona menos conhecida, que é a zona oriental da cidade. Uma zona onde, por exemplo, os alunos do maior agrupamento de escolas, 2/3 têm um nível de pobreza. Isto é inadmissível na segunda cidade do país. E por isso, por exemplo, um dos consultores que nós temos, que é o Marcelo Luz, recomenda logo, vocês têm que ser locais. E locais não é Porto, é zona oriental da cidade. E por isso, esse aspecto é muito importante. E nós até criamos um programa que designamos como Descobrir com a Arte da Natureza, que trazemos os alunos todos da escola a visitar a casa, o jardim e as exposições, e depois a fazer trabalhos e no final uma exposição. E depois é marcante porque os pais, pelas dificuldades que têm, nem sempre acompanham os alunos, vêm ver a obra de arte que o filho apresenta aqui. Portanto, essa ligação com o mundo local é muito importante. Mas do ponto de vista global e estratégico, nós queremos criar um espaço do Porto para o Porto e para o mundo, mas com uma qualidade inequívoca, como o Porto já tem em Serralves, como o Porto já tem na Casa da Música. Porque queremos contribuir para essa melhoria da oferta cultural e o trabalho que temos feito é nesse sentido. Portanto, expor alguns dos melhores artistas que nós temos em Portugal, mas também artistas internacionais. Quem faz essa escolha é uma diretora artística, começou a sua vida, Bárbara Pivovarska, em Nova Iorque, no MoMA. Conhece muito bem a realidade de Nova Iorque e também da Alemanha. É polaca, foi a curadora da Bienal de Veneza para a Polónia em 2017. E essa exigência e esses critérios são muito importantes para afirmar a Casa São Roque como uma referência de muita qualidade no mundo da arte contemporânea, mas também trabalhamos noutras áreas, como apresentações de livros, ainda recentemente o Alexandre Melo sobre estudos famosos, ou o Cara da Literatura Portuguesa também foi aqui apresentado, ou concertos de música, de polifonia com os Cupertinos. Portanto, queremos trazer qualidade como bossa nova no jardim e jazz a todas as áreas da criação, mas obviamente que a atividade principal é a arte contemporânea. Falando disso, a inauguração dá-se com uma exposição da Ana Jota.
Porquê este artista? O que é que o levou, ou o que é que os levou a trazer este artista como primeira a ser apresentada aqui na casa? Não fui eu que tomei essa decisão. E, aliás, a decisão até me surpreendeu pela positiva, porque seria expectável uma coleção que se expusesse a vários artistas. Mas acho que foi uma decisão realmente muito sábia e marcante da curadora, da diretora artística, porque, no fundo, ela surpreendeu e com uma exposição de enorme qualidade. Nesse ano, a Ana Jota tinha 5 exposições, nomeadamente inaugurou na Green Grass em Londres e no Museu de Malmo, e, no entanto, num ano extremamente exigente do ponto de vista de exposições, teve 20 dias inteiros a preparar a exposição e a trabalhar aqui na casa. Portanto, a casa tem realmente um efeito enorme nos artistas, que depois gostam de intervir nela, sim. E a exposição da Ana Jota tinha desenhos por toda a casa e foi realmente uma exposição marcante, que fez com que, aliás, ela tivesse sido convidada depois para ir ao Festival do Outono em Paris, e este ano vamos ter depois do Otis nos Estados Unidos, vamos ter 2 grandes exposições da Ana Jota, no Kunsthaus Zurique e no Vils. E nós temos um gosto enorme, que obviamente é a qualidade e o trabalho da Ana Jota, mas que de alguma forma contribuímos para essa internacionalização. Outra exposição, mas curiosamente a outra exposição a seguir foi dedicada a Andy Warhol. Como surgiu a oportunidade de trabalhar este artista e porquê Andy Warhol depois do início com Ana Jota? Foi a oportunidade que surgiu porque uma das nossas membros do nosso Advisory Board, para além, portanto, do Marcelo Loures, que já referi, também temos Jay Livingston do MoMA de Nova York, é a diretora da CUNY, da Galeria de Arte da CUNY, que é a Alain Feldman, e eles têm uma coleção de arte que tem 78 Andy Warhols, Polaroids e fotografias originais. E nós conseguimos convencê-los, demoramos tempo, mas conseguimos convencê-los a trazer essas obras pela primeira vez à Europa. E foi extraordinário. E depois também estabelecemos uma relação com a Fundação Andy Warhol e trouxemos o seu filme mais famoso, mais importante, que é o Chelsea Girls, e também Kiss, e portanto, mas eu acho que aqui as curadoras, que é a Alena Feldman, diretora da CUNY, e a Bárbara Pirovasca, tiveram uma enorme capacidade, que foi escolher 10 artistas que dialogaram com a obra do Andy Warhol, desde artistas conhecidos e consagrados como Maple Flow, até cineastas já nomeados para os Oscars, que vai agora ter uma exposição individual no MoMA da apresentação do filme, que é o Jeff Price, até jovens artistas portugueses como a Sara Graça, o Pedro Magalhães, ou as fotografias da série Ferrari do Augusto Alves da Silva. Portanto, acho que transformaram uma exposição que, no essencial, dialogava com a obra do Andy Warhol, com os seus filmes mais importantes e com polaroids únicos, mas também artistas contemporâneos. Sim. E acho que foi um bocadinho essa diversidade, esse aspecto criativo que transformou a exposição. De facto, uma exposição que correu muitíssimo bem, sobre todos os aspectos, nomeadamente visitantes, porque nós temos que também contribuir para a sustentabilidade da casa. E nós tivemos 3.000 visitantes no primeiro ano, 6.000 no segundo, e nesse ano tivemos 15.000 visitantes. Foi inaugurada recentemente uma nova exposição, que imagino que terá um significado especial para si, já que é constituído por obras da sua coleção. O que é que nos pode contar sobre... Obviamente, você tem uma coleção de cerca de 600 obras, não cabem todas na casa. Como é que foi o processo de seleção das obras para serem expostas? Portanto, nós temos exposições de artistas que estão na coleção, de artistas que não estão na coleção. Portanto, já fizemos uma individual de Jean-Luc Meloni, que nessa altura não estava na coleção, no futuro poderá ser diferente, e esse processo de enriquecimento da coleção também é interessante, mas a diretora artística tem autonomia total de escolha da programação. E, neste caso, achou-se que era a altura própria, porque, obviamente, a coleção, diz o Nico Sirota, que the heart of a collection of a museum is its collection. E, sem dúvida alguma, que é muito importante uma instituição, portanto, do Centro de Arte, ter uma coleção com a qual pode haver um diálogo, nomeadamente com o espaço e com outras obras que não estão na coleção. E os curadores, não foi só a Bárbara Pirovasca, foi também o João Silveira, escolheram cerca de 50 obras. Foram eles que escolheram.
obviamente que fazem parte da coleção, portanto, uma primeira escolha minha, mas a maneira como a exposição está montada e aliás, um dos temas que se ressalta, que é de alguma forma marcante, que pode surpreender algumas pessoas, que é a liberdade que aconteceu em Portugal depois de 25 de Abril e a liberdade que aconteceu na Polónia depois da queda do comunismo. De alguma forma são pontos que são visíveis nesta exposição e contribuíram para criar um clima que foi extremamente propício a que novos artistas surgissem com uma grande qualidade e que se vê nesta exposição. Há outros artistas como Franz Weska, austríaco, Pepe Espalho e também os principais artistas portugueses que hoje já são reconhecidos, mas que na altura eram relativamente desconhecidos. E esse aspecto eu acho que é interessante, porque é uma leitura diferente, mas histórica, desses artistas e dessas obras. É interessante porque nós temos uma ideia, muitas vezes, das exposições que mais é melhor. No entanto, e de uma coleção de 600, escolheu-se um conjunto de peças que, no fundo, quando visitamos a exposição, vemos que todas elas têm espaço para respirar dentro da sala e ganhar o seu próprio espaço. Não temos, obras em cima de obras. Quando se organiza uma exposição destas, quais são os maiores desafios? Ou seja, em termos de organização, em termos de logística, em termos de ocupação de espaços, o que é que acha que são os principais desafios de fazer? Quais são os passos para chegar à fase final que nós vemos hoje em dia em cada uma das salas por que passamos? Eu diria que um dos pontos mais importantes é a ideia e o conceito da exposição. Não é? Que eu acho que aqui o mérito é dos curadores. Portanto, a Bárbara Pio Vasco e João Silveira, que realmente apresentaram a coleção de uma forma muito diferente. E eu não a apresentaria assim. E eu aprendi com essa apresentação. Depois também é a própria escolha das obras e a maneira como elas são apresentadas. Também acho que, neste caso, eles foram muito eficazes nesse trabalho, porque, como o Rui diz, as obras respiram por si. Por exemplo, temos ali aquela obra do Balca, que é a única obra que está neste espaço, e que, de facto, tem ali uma visibilidade e temos outras condições para apreciar esta obra e desfrutá-la. Portanto, acho que tudo isso foi realmente muito bem assegurado. Obviamente, com uma exposição desta magnitude, o tema do transporte das obras, o tema de cuidar delas, e aqui o nosso parceiro de seguros é o melhor, portanto estamos bem entregues, efetivamente são temas muito importantes para que efetivamente tudo funcione. Eu diria que é um pouco uma orquestra, que nós temos que saber tocar da melhor forma. Às vezes temos que ter a humildade de reconhecer que não tocamos bem determinado tipo de instrumento, mas é estarmos atentos, recuperarmos e melhorarmos. E é um bocadinho este caminho que nos ajuda a ir cada vez mais longe. Pedro, nós chegamos aqui ao fim da nossa entrevista, mas eu queria convidar o Pedro a falar com as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, um bocadinho a convidá-los para vir cá visitar a Casa de São Roque, porque não só pela exposição em si, mas por toda a envolvência da casa. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu diria que convido todos a virem visitar esta exposição Peter Biker. São os últimos 40 anos da arte. De alguma forma, se quiserem, são os últimos 40 anos do mundo, da vida. Portanto, pelo menos numa grande parte do nosso continente, Europa, que esse artista nos permitem revisitar os anos 80, os anos 90, a primeira década de 2000 e a última década, com artistas que hoje são realmente muitos dos principais artistas portugueses, Pedro Cabrita, o Croft, o Rui Chaves, enfim, já referi, e Ana Jota, muitos deles, e também artistas internacionais que nos colocam questões e que nos dão uma visão diferente da realidade, que nos inspiram, no fundo, e já agora uma realidade que eu nem sempre encontro nos espaços que visito, onde aprendo também muito, que é, depois da visita, poderem sentar-se numa sala de livros e tomar um alvarinho com umas amêndoas, ou algo mais sério, como um vinho do Porto bem acompanhado, e ter à sua volta alguns dos principais livros de arte dos últimos 40 anos. E o que é que acontece? As pessoas que dedicam 45 minutos, uma hora, ou menos tempo a visitar a exposição, são capazes de passar o mesmo tempo a desfrutar daquilo que nós temos também de muito bom no nosso país, que são vinhos fantásticos,
sempre bem acompanhados e de leituras inspiradoras. É esse o convite que vos faço e se eu estiver cá, tenho muito gosto de ter-vos guiado na exposição. Apareçam, será um gosto de vê-los, nomeadamente em dias de sol, que é o normal, aqui nesta cidade e no jardim, que é realmente marcante. Pedro, só agradecer, muito obrigado pela entrevista e pela exposição. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Está a ouvir Conversas Sem Exclusões, um podcast Inova Risk. Os seguros como nunca os ouviu.